Notícia urgentíssima confirmada direto de Brasília. Uma grande autoridade da política acaba de ser internada às pressas e o quadro de saúde é considerado gravíssimo, segundo a equipe médica. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou, gente, tá? Brasília, as estruturas da política agora neste exato momento. Trata-se de uma grande autoridade da política. Eu vou explicar absolutamente tudo que foi divulgado e revelado aqui agora pela imprensa com relação a essa questão. Temos aqui também, gente, tá? A Janja, que entrou em desespero após uma notícia terrível que acabou de ser confirmada aqui também direto de Brasília. Janja da Silva entra em desespero após uma notícia terrível que foi confirmada, e é claro que eu vou trazer também essa informação completa nos mínimos detalhes. Temos aqui também, gente, tá? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, notícia bombástica que acabou de ser confirmada, que chocou, gente, tá? O Donald Trump, o governo americano, acaba de confirmar sanção, gente, tá? Sanções, novas sanções contra uma autoridade muito poderosa, gente, tá? O governo americano, o Donald Trump, Marco Rubio, acaba de confirmar, agora está confirmado, novas sanções contra uma grande autoridade muito poderosa. E essa notícia, gente, tá? Chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? É uma bomba estratosférica que acabou de ser divulgada e eu vou trazer aqui tudo, absolutamente tudo, nos mínimos detalhes. Bom, gente, além dessas outras várias informações, eu vou trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Do Janones, nesse vídeo aqui, logo em seguida eu trago o jornalista destruindo o Janones. Vejam só. Viemos aqui nos Estados Unidos e fizemos o que nós falamos que nós íamos fazer. Fomos de gabinete em gabinete, conversamos com deputado por deputado, senador com senador, para trazer para os Estados Unidos quem que é o vagabundo do Flávio Bolsonaro e acabar com esse tarifaço que ele está querendo impor ao povo brasileiro, fazendo o povo mais sofrido, sofrer ainda mais porque só pensa em eleição. Já viu que vai tomar uma taca do Lula e agora está tentando reverter aqui no tapetão, ferrando o povo brasileiro junto com o Trump. Não é isso, Jandira? É isso, nós trouxemos muitos dados, muitas informações e pedimos... Gente, eu não vou continuar. Vocês sabem que eu não gosto da palanque para esquerdista aqui, mas por que eu decidi trazer isso aqui para vocês? Porque vejam só o que eles estão tentando fazer. Nos Estados Unidos, Janones diz que FBI vai para cima de Flávio Bolsonaro. Como se Flávio Bolsonaro fosse um criminoso, né? Como se ele recebesse algum tipo de mensalão, né? Algum tipo de vantagem, como se ele fosse um bandido. Então, Janones disse que FBI vai para cima, vai pegar o Flávio Bolsonaro. Aí, será que o Janones está tendo esse sucesso todo lá nos Estados Unidos? Será que o Janones vai conseguir o que ele quer lá nos Estados Unidos? Por que será que o Lula mandou esses incompetentes aqui para os Estados Unidos? Calma, gente, vejam só o que jornalista da CNN acabou de dizer. Segundo o jornalista aqui da CNN, vejam só o que vai acontecer com o Janones. Gente, eu não vou nem dar spoiler, só assistam. Meu Deus do céu, que vergonha para o Janones. Políticos de esquerda, qual é a chance que você acha que eles têm de serem ouvidos pelo governo? Políticos de esquerda, qual é a chance que você acha que eles têm de serem ouvidos pelo governo americano? Praticamente nula, né, Thaís? Viagem de deputados federais da base do presidente Lula que foram para Washington na tentativa de reverter as medidas do Departamento de Comércio do governo de Donald Trump. Essa é a expectativa deles. Está aí a imagem da composição desse grupo. Estou falando da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, do Pedro Uczai, do PT, Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, o Pedro Campos, do PSB de Pernambuco e o André Janones, da Rede de Minas Gerais. Vamos entender, afinal de contas, qual será, com o que eles voltam, né, desse encontro. Resumindo, o que o jornalista aqui disse foi o seguinte: a chance
deles serem recebidos pelo governo Trump, por membros do governo Trump, é praticamente nula. Gente, vocês conseguem idealizar, vocês conseguem imaginar o Marco Rubio recebendo o Janones para uma reunião? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Se fosse no governo Joe Biden, claro, eles iam nadar de braçada dentro da Casa Branca, do Congresso. Mas agora é Donald Trump, agora é Marco Rubio, agora é Scott Bessent. A coisa mudou completamente de figura. Acho que só o Janones não percebeu isso ainda, né? Foi lá para passar vergonha nos Estados Unidos. Vamos lá, gente. E a Janja, que entrou em desespero com essa informação que foi divulgada aqui, ó. Mais da metade dos brasileiros desaprova a atuação de Janja. Ou seja, ela não consegue reverter essa situação, gente, tá? Por mais que ela cresça, que ela apareça com as suas falas, né? O povo não engole essa mulher, gente, tá? Meu Deus do céu. Olha só aqui, ó. Levantamento do Poder Data, divulgado nesta última sexta-feira, indica que a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, né, no governo do presidente Lula do PT, enfrenta a rejeição da maioria dos brasileiros. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados afirmaram desaprovar sua atuação na atual gestão do governo federal. Abre aí a Jéssica, ué. Chegou? Terminando aqui, entra aí, já tô terminando aqui. Ajuda aí, Jéssica. E outros 31% disseram aprovar a participação da primeira-dama nas ações do governo, enquanto 17% não souberam ou preferiram não opinar o tema. 17% preferiram não opinar, ou seja, 52% pode ser ainda muito maior, gente. É muita vergonha, gente. Oh, meu Deus do céu, essa mulher não cansa de passar vergonha. Janja não gostou nada dessa notícia aqui que tá saindo aqui na imprensa, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês, gente, tá? Vejam só. Ora, Lula diz que vai a Washington negociar, mas precisa das tarifas para sua propaganda. O Lula tá numa sinuca de bico, porque ele enxerga essas questões, essas últimas decisões tomadas pelo governo americano, como a sua chance de ouro para conseguir voto. Gente, para fazer eleição, para atacar o Donald Trump, para fazer... Você sabe muito bem que é para fazer o que ele já está fazendo aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ir nos Estados Unidos para tentar negociar, senão fica muito feio. Aí o eleitor do Lula vai falar assim, ué, mas cadê o presidente desse país? Cadê o Lula que não vai lá tentar negociar essas decisões, reverter, né, tentar fazer com que o Trump mude de ideia? Muita gente está cobrando, os eleitores do Lula estão cobrando. Uai, Lula, você é o presidente, nós te elegemos, você vai deixar o Brasil ser taxado em 25%? Tarifa de mais 12%, 12,5%? Você vai deixar o Donald Trump tomar as decisões? Aí o Lula viu que tá ficando feio e vai. Ou ao menos vai fingir que vai, né, gente? Porque pra bolha dele eles acreditam. Tá aqui, ó. Segundo o Alexandre Garcia, eu não sei qual é a intenção do Lula, mas ele disse que vai a Washington para conversar com o presidente Trump para tirar a tarifa. Aquela tarifa lá de 25% e possivelmente até uma de 12,5% também pode vir para o Brasil. A tarifa não foi confirmada, mas Lula briga com o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o braço direito de Trump, que é o Marco Rubio, né? E fez isso dentro do Palácio do Planalto. Isto é, oficialmente o chefe de Estado do Brasil chama o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de latino, né, de frustrado. E o que Lula quer é que a tarifa seja decidida, para ter um pretexto. Ou seja, o que ele quer mesmo é que eles decidam se vai ter ou não vai ter. Porque se for ter, o Lula vai começar a fazer campanha, vai começar a fazer política. Aí o Lula vai vir com a história de soberania. Porque assim, para a esquerda, esse discurso do Lula, no ano passado deu certo. O ano passado o Lula defendeu soberania, ele cresceu nas pesquisas. Agora o Lula possivelmente vai tentar se beneficiar dessa questão novamente. Então o que o Lula quer, não é, segundo aqui, né, a opinião do Alexandre Garcia, pode ser que não seja para resolver. Ele quer que o governo Trump decida se vai ou não vai tarifar, porque se for tarifar, ele vai começar a fazer campanha
Deu para vocês entenderem? Ou seja, o Lula pode tentar se beneficiar do Trump, colocar uma tarifa no governo brasileiro. E o próprio governo Trump já justificou, foi por causa de decisão de ministros da Suprema Corte, por causa de incompetência do desgoverno Lula, a questão dos 12,5%, porque o Lula não conseguiu combater o trabalho forçado, basicamente trabalho escravo aqui no Brasil. Ou seja, Lula incompetente e decisões do governo Trump foi motivo para o governo americano estar tomando essas decisões, e o Lula quer se aproveitar para fazer campanha. E agora, gente, tá? O Donald Trump aplica novas sanções contra a grande autoridade da política, né? Contra o presidente de Cuba e família Castro. Tá aqui a informação, ó. Os Estados Unidos anunciaram nesta última quinta-feira uma nova rodada de sanções contra integrantes da cúpula do governo cubano, incluindo o presidente Miguel Díaz-Canel, sua esposa, membros da família Castro, instituições ligadas ao aparato político-militar e de inteligência da ilha. A medida faz parte da estratégia do governo de Donald Trump para ampliar a pressão sobre Havana e responsabilizar autoridades que, segundo Washington, sustentam a repressão interna e promovem ações contrárias aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Gente, aqui é Donald Trump cumprindo com a sua promessa. Ele está aqui, ó, cumprindo com a promessa dele. Ele disse que ia fazer, ele foi lá e fez. Então, Donald Trump ampliou novas sanções contra o presidente de Cuba e família de Castro, gente, tá? Mais uma promessa de campanha, mais uma promessa do Donald Trump cumprida. E para finalizar, gente, tá? A notícia aqui não é muito boa. Nosso queridíssimo, inclusive deputado federal eleito pelo meu estado natal, Goiás, Gustavo Gaia, gente, teve problema de saúde. Gustavo Gaia foi internado em hospital para tratar semi-obstrução intestinal. O problema é recorrente desde 2000, quando sofreu um acidente de carro. Tá aqui a informação: o deputado federal Gustavo Gaia precisou ser internado no hospital após sentir fortes dores abdominais decorrentes de um acidente sofrido antes de ser deputado. Em vídeo publicado nesta última quinta-feira, Gaia detalhou que foi diagnosticado com uma semi-obstrução intestinal, condição bem semelhante à do ex-presidente Bolsonaro. O problema é recorrente desde 2000, quando sofreu um acidente de carro. No ocorrido, Gaia precisou fazer uma cirurgia para a retirada do baço e tratar uma hemorragia interna. Então, com o passar dos anos, assim como Bolsonaro, o deputado desenvolveu aderências intestinais, condição em que os tecidos internos cicatrizam de forma anormal e provocam paralisação intestinal. A condição gera fortes dores e inchaço abdominal. Segundo o boletim médico apresentado pela assessoria de Gaia, ele deve receber alta na sexta, porém a informação que eu acabei de receber é que ele vai precisar passar por procedimento cirúrgico, gente, tá? Ele adiou, ele preferiu não fazer essa cirurgia agora, mas segundo a equipe médica, ele vai sim precisar passar por cirurgia. E triste, gente, eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês, tô com o coração na mão, porque trata-se de um guerreiro nosso aí, da direita. É isso, gente, tá? Eu vou estar aqui acompanhando, se inscreva no canal se tiver mais informações, quando que ele vai fazer cirurgia, o procedimento. Eu vou atualizando vocês todos aqui, porque trata-se de um guerreiro muito importante do nosso batalhão. Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, acaba de provar para todos vocês que o Lula está completamente desesperado com novas decisões aí que foram tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sim, gente, tá? Decisões tomadas pelo governo americano deixou o Lula tão desesperado, mas tão desesperado, que vejam só o que o Lula tentou fazer e teve a pior resposta que vocês podem imaginar do governo americano. Meu Deus do céu, gente. E de quebra, Paulo Figueiredo disse que algo muito pior para o Lula está prestes a acontecer. Ele vai revelar absolutamente tudo. Vejam só. Comitiva de deputados da base do Lula vai aos Estados Unidos após visita de Flávio Bolsonaro ao Trump. O poder do PCC e do Comando Vermelho é tão grande que eles emitem algum tipo de salve e o governo Lula muda a postura e manda o líder do governo, o vice-líder do governo, a deputada aliada do governo, antiguíssima, Jandira deve estar aí há 200 anos, o Rachadones,
mandam todo mundo para reverter, para fazer lobby pelo tráfico de drogas para tentar reverter essa história. Tá mais do que careca de saber que, então, segundo essa enquete, que esse papo de soberania é um grande caô. E que sempre que a esquerda tem a oportunidade de usar a aliança deles internacionais, que aliás é muito mais ampla do que a da direita, isso é importante que as pessoas lembrem, porque hoje isso parece normal. Até 3 anos atrás, a aliança internacional da direita, do ponto de vista do Brasil, era zero. Zero. Isso não estou aqui enchendo a minha bola ou enchendo a bola do Eduardo Bolsonaro, mas é importante que as pessoas reconheçam isso. Antes de 2022, no final de 2022, ou seja, mais para 2023, existiam algumas relações pessoais do Eduardo Bolsonaro, mas a articulação internacional da direita era zero. Eu me lembro de que a esquerda ia aos Estados Unidos durante 2022 e eles têm um órgão, é uma ONG que existe, uma fundação chamada WBO, Washington Brazil Office, que é sustentada por vários bilionários de direita, bilionários de esquerda, aqueles brasileiros, os the usual suspects, né, os de sempre. Esses caras estão lá única e exclusivamente para fazer lobby para a esquerda, para instituto não sei o que do Brasil, ONG não sei lá das quantas. Vai deputado para lá, o deputado é aplaudido, chega lá, consegue reunião. E eles conseguiram manifestos no Congresso dos Estados Unidos, mesmo quando o Trump era presidente, em 22. Conseguiram, depois quando o Biden era presidente, em 22, perdão, conseguiram, Bernie Sanders recebia eles, o Jay McGovern, essas pessoas todas recebiam os caras. E a gente, em 2023, eu me lembro de fazer, em 2023, não me lembro exatamente que época, meado, onde eu levei, acho que 17 ou 12 ou 13 parlamentares brasileiros, inclusive senadores, para os Estados Unidos, e ninguém da direita conseguia fazer nenhuma agenda. Foi quando eu me lembro do carrapato do saco do Olavo, fazendo chacota, porque quem começou a abrir portas pra gente foi o Jorge Santos. E ele, foram para os Estados Unidos para encontrar o Jorge Santos, nada, a gente encontrou várias outras pessoas de portas que foram abertas. O Marcel Van Hatten tinha algumas conexões por causa do instituto que ele fazia, o Eduardo tinha uma outra, mas a articulação de direita não existia. Isso de um candidato da direita ser recebido pelo presidente, pelo vice-presidente, etc., é impossível. A gente não conseguiu naquela época ser recebido por um deputado que era presidente da Comissão de Relações Exteriores. A gente fazer uma audiência no Congresso Americano sobre o Brasil era um negócio absolutamente assim. Eu falava assim, cara, vou tentar só porque Deus está mandando. Porque se Deus não mandasse, eu ia dizer que era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. E a gente foi lá e fez 2. Então, a esquerda sempre teve articulação internacional. Ora, o Barroso tirava a onda que ele ligava para a embaixada resolver o problema de microchip dele das urnas eletrônicas. Ele confessa isso. O Atlantic Council, que é a ONG financiada pelo governo americano e com um monte de diretor da CIA, né, no seu board, foi quem criou toda a base teórica do TSE. Fazer as censuras, a ideia do Alexandre de Moraes, a perseguição de inquéritos das fake news, etc. Tudo criado pela esquerda americana. A quantidade de dinheiro que os americanos enfiaram no Brasil em 2022. A esquerda nunca se preocupou com soberania e, pelo contrário, a Internacional Comunista sempre foi o forte deles. Ora, no Brasil, até a década de 80, jornalistas iam treinar na União Soviética e em Cuba. Vários jornalistas da imprensa carioca foram passar tempo com nomes falsos na União Soviética. E alguns tiram onda com isso. O Ivan Nogueira, que é o Anselmo Góes, por exemplo, se gaba disso. E a direita não tinha nada. 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 A direita não tinha nada. O que a gente aprendeu? Mérito do professor Olavo de Carvalho, que ensinou como é que essas coisas funcionavam. Eu não fiz nada de genial. Eu só coloquei o que eu aprendi com o Olavo na prática. Eu sou uma pessoa mais prática, eu não sou um intelectual, eu não sou um teórico, eu sou um resolvedor de problemas, eu sou uma pessoa prática, é o meu superpoder, digamos assim, é resolver problemas. Então eu transformei e criei algo factual, execuível, com estrutura, para hoje a gente ter capacidade de ação. Mas a esquerda ainda, hoje muito mais fraca, muito mais porca, estão perdendo os instrumentos, mas eles continuam recorrendo, quando eles podem, às alianças internacionais deles. Então a gente viu agora há pouco, nessa pesquisa da Atlas Intel, que para a maior parte dos brasileiros designaram o Comando Vermelho e o PCC maravilhoso, mas nós também vimos nessa pesquisa que a população brasileira entende que a maior atividade do PCC e do Comando Vermelho não é o tráfico de drogas, mas é a infiltração na política, é a infiltração no poder. E é isso que explica essa atuação internacional da esquerda e esse lobby ferrenho que o governo Lula fez para tentar impedir essa designação, e também a atual visita da bancada do tráfico nos Estados Unidos. Deixa eu explicar ao que eu estou me referindo. Se você não acompanhou, eu estou me referindo à viagem da comitiva da base do governo Lula, do pessoal do PT e companhia, aos Estados Unidos, para pedir para
retirar a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas. Vejam, por exemplo, o que disse o Valor Econômico. Comitiva de deputados da base Lula vai aos Estados Unidos após visita de Flávio Bolsonaro ao Trump. Deixa eu ler aqui o que diz esse veículo. Um grupo de deputados federais ligados à base do presidente Luiz Inácio da Silva viaja nesta semana para uma série de encontros em Washington, um dia depois da visita do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao presidente Trump na Casa Branca. Na sequência da incursão do senador do PL, o governo americano anunciou a classificação de 2 facções de criminosos brasileiros como organizações terroristas, o que levou à preocupação com risco de interferência externa em assuntos brasileiros. Traduzindo, mexeram com os meninos dele. Mexeram com os nossos terroristas. A missão oficial da esquerda tem a participação de quem? Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, líder do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Pedro Uczai, de Santa Catarina, que eu nunca tinha ouvido falar, vocês de Santa Catarina devem conhecer, mas é o líder do PT. O Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, vice-líder do governo. E do André Rachadones, líder do Rede Sustentabilidade, companheiro do Lindbergh Farinhas, daquelas reuniões que eles fazem. Desculpa, minha rinite hoje está atacada. A agenda, segundo eles, tem vários pontos interessantes. O primeiro deles é que eu estava vendo eles livres, leves e soltos na embaixada brasileira. Aquela mesma, e com a embaixadora brasileira, inclusive. Aquela mesma embaixada brasileira que se recusou a receber o Flávio Bolsonaro e fazer uma entrevista coletiva depois dele ter encontrado o presidente dos Estados Unidos. O que mostra que uma das nossas prioridades vai ser o reset do Itamaraty. Eu já disse que não pretendo voltar ao Brasil para fazer parte do governo, exceto durante os 15 primeiros dias como ministro da Defesa, que eu já pedi ao Flávio. Mas, assim, depois de resetar as Forças Armadas, uma coisa que eu teria o maior prazer em fazer é a implosão do Itamaraty. A implosão. Mas, assim, o que der para fazer dentro da lei, e assim, dentro das 4 linhas ali, mas ali também, né? A bola só é considerada fora das 4 linhas quando sai inteira, né? Não é isso a regra do futebol? Se não sair a bola inteira, não é fora das 4 linhas. O que der para fazer contra o Itamaraty, para refazer essa bosta desse órgão, a gente vai fazer. Essa embaixadora, por exemplo, ela será uma ótima cônsul no Gabão. Acho que vai ser ótimo mandá-la para lá. O Gabão precisa de cônsuls qualificados e a experiência delas nos Estados Unidos é muito importante. Se eu tiver essa possibilidade, a gente pode sonhar, né? Mas eles estão fazendo, além desse convescote lá na embaixada, eles vão encontrar pessoal da OEA, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, toda a turma que o Washington Brasil Office, essa, volto a dizer, ONG nos Estados Unidos que serve para instrumento de lobby da esquerda no governo americano, propicia para eles. Vão lá encontrar o Jim McGovern. Eles já disseram, inclusive, que estavam indo encontrar hoje o Jim McGovern. Jim McGovern, se você não lembra, é aquele que já bateu boca comigo em 2 audiências no Congresso. Óbvio. Mas se era só para os patetas irem lá passar vergonha, comprar iPhone, prestar contas aos líderes internacionais da bancada internacional do tráfico, etc. Tudo bem, né? A gente já estava esperando esse tipo de coisa. Mas o próprio Lula tinha dito que não viria aos Estados Unidos para tentar reverter esse assunto. O que mudou? Por que está mandando o turma agora? Ora, provavelmente chegou o salve, né? Chegou o salve de quem manda. E não só mandaram os patetas do Congresso, mas que não vão encontrar ninguém importante, né? Eles não vão encontrar absolutamente ninguém, vão encontrar o McGovern, o Bernie Sanders e por aí vai. Os patetas não vão fazer nada, mas não só eles. Vocês repararam uma coisa interessante? Eu reparei o seguinte, nessa comitiva, quem está faltando nessa comitiva? Tá lá o Janones, mas quem está faltando nessa comitiva? Eu pergunto a vocês, de quem vocês estão sentindo falta? Quem é a parte interessada nessa questão? Quem está faltando? Companheiro do Janones. Não, a Tereza Cristina e o astronauta não foram a parte. A Sônia Maria acertou. Lindenberg Farinhas. Eu acho que o Lindenberg Farinhas tá um pouco para baixo. Vocês não acham? Estou achando ele um pouco para baixo. Que eu quis dizer na vida do Lindbergh. Não sei. Eu sei que toda essa gente está fora, mas, além disso, o governo Lula vai mandar um dos seus principais ministros para tentar reverter a designação do Comando Vermelho. Mudou de ideia, voltou atrás. E vai mandar o Dário Durigan. E não sou nem eu que estou dizendo. Vejam o próprio G1 dizendo esse assunto. Durigan terá reuniões com autoridades dos Estados Unidos após a classificação do Comando Vermelho e PCC como terroristas. Está até no site da Bolsa de Valores, da B3.
Durigan defende diplomacia para tratar com os Estados Unidos de designação de PCC e CV como terroristas. A Record News também noticiou, o ministro diz que vai discutir com os Estados Unidos os riscos da classificação do CV e PCC como terroristas. Cara, entendam, eu tô aqui, a gente faz piada, mas vejam, é uma medida aprovada pela maioria da população. E, portanto, ir contra essa medida, como a gente viu aqui no início do programa, tem um impacto negativo gigantesco pro Lula num ano de eleição. E mesmo assim, o poder do PCC e do Comando Vermelho é tão grande que eles emitem algum tipo de salve e o governo Lula muda a postura e manda o líder do governo, o vice-líder do governo, a deputada aliada do governo, antiguíssima, Jandira deve estar aí há 200 anos, o Rajadones, mandam todo mundo para reverter, para fazer lobby pelo tráfico de drogas para tentar reverter essa história. Cara, isso é impressionante. É de arregalar os olhos como se fosse o Lindbergh. Cara, eu falo isso pra vocês que estão assistindo o programa, porque vocês têm que conversar com as pessoas do seu ciclo de relacionamento. E falar assim, cara, não importa se você gosta do Flávio Bolsonaro ou não. Mas isso, de ver o nosso governo fazendo lobby em favor de organização terrorista nos Estados Unidos, cara, isso não te incomoda? Todas essas ligações, a votação recorde no presídio, o relacionamento espetacular que eles diziam que tinham com o PT, essas coisas não te incomodam? Eu já falei, vi um vídeo de um cara, porra, eu nunca mais vi esse vídeo, eu queria ver de novo, não sei se vocês no chat vão saber de quem é. O cara para numa entrevista de rua e fala assim, você vai votar no PT ou no Lula ou no Flávio Bolsonaro? O cara, no Lula. Aí o cara pergunta assim, e o que você acha que os bandidos dos presídios vão votar? No Lula ou no Flávio Bolsonaro? Aí o cara fala, no Lula. E quem que você acha que o PCC e o Comando Vermelho quer que ganhe? O Lula ou o Flávio Bolsonaro? Aí o cara, o Lula. E quem que você acha que os bandidos que assaltam as pessoas, roubam iPhone, vão votar? No Lula ou no Flávio Bolsonaro? Aí o cara, no Lula. Aí o cara, não tem alguma coisa errada nisso não, cara? Tá estranho, né? É estranho. Então esse convencimento das pessoas, da sua família, é que você precisa fazer, dos seus amigos. É necessário que se faça. É necessário. E o que você acha que os bandidos dos... Resumindo, né? Todo bandido e criminoso ama o Lula da Silva, né? Adora o Lula. E para eles né? Vai lá, deixa o Lula no poder para a farra do boi continua. Afinal de contas, Lula não combate o crime organizado, segundo aí grandes juristas e jornalistas do Brasil, né? O Lula faz tudo, né? É luxo, é viagens, é Lei Rouanet, ele tem lá as suas preferências, mas combater o crime organizado não é, nunca foi e nunca será, ao que tudo indica, prioridade para o Lula da Silva. E os bandidos e os criminosos soltam foguetes, né? Comemoram. Eu fico imaginando, gente, a farra, a festa que deve ter sido dentro dos presídios, dentro das celas, dentro das prisões, quando o Lula, que eu não sei como, que até hoje eu não entendi, né? Quando o Lula ganhou aquela eleição. Eu acho que eles devem ter comemorado, churrasco, fé. Você sabe que alguns bandidos têm algumas regalias dentro da prisão, né? É impressionante, gente, tá? O Paulo Figueiredo ficou fazendo essa análise aqui, eu fiquei aqui pensando, gente, por que mesmo sabendo que a grande maioria da população quer realmente combater o crime organizado, né, viu como benefício essa decisão do governo americano para combater o crime organizado aqui no Brasil, mesmo sabendo que a grande maioria da população quer, né, que os Estados Unidos, tipo assim, cara, eu toquei, eu chancelo, eu achei que foi uma boa decisão, mesmo sabendo que a grande maioria da população realmente achou, né, cara, de boa, PCC, Comando Vermelho como grupo terrorista, vamos acabar com esse crime aqui no Brasil. E o Lula vai lá e quer o contrário. Eu fico pensando, gente, tá? Por que o Lula tem essa gana em passar a mão na cabeça de bandido e de criminoso? E aí, gente, vocês gostaram da análise aqui do Paulo Figueiredo? Gente, o cara tá sabendo de muita coisa, né? Tem acesso ali na Casa Branca, deve estar sabendo de muita coisa. Vamos lá, porque agora é a vez do Dr. André Marcília. Dr. André Marcília, gente, tá? Diz que se Daniel Valcaro não entregar no mínimo 2 ministros do STF, não terá como sua delação ser levada a sério. Ou seja, ou o Valcaro entrega 2 ministros, ou acabou pro Valcaro, vai apodrecer na cadeia. O que é que vocês acham que o Valcaro vai decidir?
entregar dois ministros? E que ministros são esses? É bomba, vejam só. Quando esse caso Master começou, eu me lembro que um jornalista, um analista da Globo News, que eu não vou declinar o nome, mas ele falou assim que o Banco Master, ele tinha investido muito em amizades, né? Então essa foi a análise que ele fez, muito em amizades. Investir em amizades. Eu né? conheço isso por tráfico de influência. Pois é. É crime. O eufemismo da crise. Agora, essa questão de tirar, colocar a tornozeleira, isso é normal se a pessoa ela não está se comportando mal, vamos dizer assim, se não mais tem um risco de fuga, qualquer coisa, já não tira essa tornozeleira, mantém-se outras mais ações cautelares. É assim que é o direito. Só não é assim para o Jair Bolsonaro, só não é assim para o Felipe Martins, só não é assim para nenhum dos réus do dia 8. Mas para todo o restante dos brasileiros, é assim que o direito funciona. A gente tem o direito para os réus do dia 8 e tem o direito para o resto dos brasileiros. Mas para o resto dos brasileiros é assim que funciona, tirou lá a tornozeleira. Mas sobre a questão da delação, eu queria fazer a seguinte pontuação. Tá agora a imprensa, ou a velha imprensa, vendendo a ideia de que nós temos agora uma bomba. A nova delação do Vorcaro vai ser bombástica porque ela menciona os 3, ou pessoas ligadas aos 3 poderes. Só que aí você começa a cavucar, né, um pouco mais, e o bastidor que existe é de que, por exemplo, do Poder Judiciário, o Vorcaro menciona nessa nova delação um ministro do STF. Não 2, 1. Veja só, não tem como ele mencionar um ministro só, não. Isso é séria a delação. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Augusto, pelo menos 2. Pelo menos 2, porque veja só, se você tem... E que ministro é esse? Bom, o ministro é o Toffoli. Se o ministro é o Toffoli, é bem provável que seja, porque o Toffoli é mais fraco, tá todo mundo querendo empurrar o Toffoli da ribanceira, os próprios colegas dele que queriam se livrar do Toffoli, o próprio Lula articulou para que o Toffoli renunciasse. Lembra-se? Há um tempo houve essa tentativa do Lula, porque aí com isso, se o Toffoli renunciasse, ele conseguiria indicar 2, o Messias e o Pacheco. E aí contentaria o Senado e o Messias passaria como uma compensação pela indicação do Pacheco. Foi essa a jogada. Então o Toffoli já está na berlinda, não é de hoje. Então, se o Toffoli for um dos nomeados, o que eles estão querendo fazer com essa delação é poupar o Moraes, que junto de Gilmar, Dino e toda a turma, eles compõem o eixo do sistema que manda no país. Se isso se mantiver, não tem Master nenhum sendo julgado ou sendo delatado ou resultando em algum tipo de punibilidade que limpe o país. Vai ser mais do mesmo, vai ser apenas um teatrão para inglês ver. Então, essa história de que agora veio uma delação, se vier delação de um ministro do STF só, se não vier, como disse o Augusto, pelo menos 2, Moraes e Toffoli, não aparecerem nessa delação, pode sair que é fria, pode sair que é farsa. É na melhor... Quem não deve estar gostando nada dessa notícia, né, que está circulando ali nos bastidores de Brasília, é o próprio Dias Toffoli, gente, tá? Se vocês não entenderam, o ministro Dias Toffoli está sendo jogado na fogueira, está sendo jogado do precipício e muitos interpretam como um ato de desespero para proteger outras autoridades, para proteger outros ministros, para proteger outro ministro, porque o ministro Alexandre de Moraes está atolado até o talo, né, nesse escândalo do caso Master. E a informação que a gente tem é que o ministro Dias Toffoli está de olho em tudo que está acontecendo, está de olho nas articulações dos bastidores, gente. Toffoli não é bobo nem nada, né? Está ali há muitos anos e sabe muito bem o que pode acontecer, né, e o que pode ser decidido contra ele. E aí, gente, vocês acham que o Daniel Vorcaro vai entregar o Toffoli para proteger Moraes ou alguma outra autoridade de Brasília? Vocês acham que isso pode acontecer em se tratando de Daniel Vorcaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.